Na aula de história de hoje, vamos conhecer como surgiu a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Esse é o Dom Pedro I. Ele foi uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Esteve envolvido em acontecimentos marcantes. Ele era herdeiro da dinastia Bragança. Ele abriu mão do direito de ocupar o trono português para assumir o trono no Brasil. Ele estava descontente, em novembro de 1823, com uma constituinte, pois a Constituição que estava sendo elaborada pelos deputados limitava o seu poder de imperador. Então, Dom Pedro I convocou 6 ministros e alguns políticos de sua confiança para escrever uma nova Constituição. Dom Pedro I também participou da redação do texto constitucional, garantindo assim a manutenção do seu poder de imperador. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824. As principais características desta Constituição são que ela concentrava os poderes nas mãos do imperador através do poder moderador. Só os ricos podiam votar, pois o voto era baseado em renda. Este sistema eleitoral excluiu a maioria da população brasileira do direito de escolher seus representantes. Por exemplo, mulheres não podiam votar. A igreja era subordinada ao Estado. A manutenção do sistema que garantia os interesses da aristocracia, que era a classe alta daquela época, dos ricos. O que ficou determinado nessa Constituição? O Brasil seguiria o regime político monárquico. O que é o regime político monárquico? Era aquele regime político que passava de pai para filho, de família para família, os poderes, sendo que o poder era transmitido de forma hereditária, de pai para filho, de filho depois para o seu filho e assim por diante. O poder moderador exercido pelo imperador estava acima dos outros poderes. Através desse poder, o imperador poderia controlar tudo. Ele regulava os outros poderes. Assim, o imperador tinha o poder absoluto sobre todas as esferas do governo. O voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Deveria ter uma renda anual de R$ 100.000 para poder votar. Para se candidatar, a renda deveria ser superior a R$ 400.000, ser brasileiro e ainda católico. Ele estabeleceu 4 poderes, que foi o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Estabeleceu também o catolicismo como a religião oficial do Brasil. A igreja ficou subordinada ao Estado. Ele criou o Conselho de Estado, composto por conselheiros escolhidos por ele. O poder executivo exercido pelo imperador e ministro do Estado. Os deputados e senadores seriam os responsáveis pela elaboração das leis do país, que seriam executadas pelo poder executivo. Ele manteve a divisão territorial nacional em províncias. O imperador tinha o direito de não responder na justiça por seus atos criminosos que praticasse e estabeleceu também garantias e direitos individuais. O imperador criou então o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Vamos ver o que é cada um desses poderes. O poder executivo era exercido pelo imperador, que por sua vez nomeava os presidentes das províncias. O poder legislativo era composto pela Câmara dos Deputados, que eram eleitos por meio de votos, e os senadores, que eram nomeados pelo imperador. Já o poder judiciário, os juízes eram nomeados pelo imperador, e o cargo era vitalício, era para sempre. O poder moderador, esse poder permitia o imperador a interferir em casos de conflito, nomear, convocar, aprovar, suspender, demitir, perdoar sentença. Ele era responsável por harmonizar os demais poderes, quer dizer,
o imperador mandava em todos os poderes.